A igreja fala de um tema hoje bastante curioso, né? Afinal de contas, as startups estão aparecendo aí com novas ideias, novos profissionais, mas agora tem demissões nas startups e está faltando profissional nesta área de tecnologia da informação. Arthur, boa tarde para você. Com certeza você deve estar acompanhando que nas últimas semanas, nos últimos meses, muitas empresas estão fazendo demissões em série, especialmente dentro do mercado de tecnologia. Ora, mas não é exatamente esse mercado que há tempos nós falamos que tem uma escassez enorme de talentos e também que as empresas estão nessa verdadeira guerra pelos talentos? O que está acontecendo? É isso que eu quero esclarecer aqui no vídeo de hoje. Bom, voltando ao começo da pandemia uma vez mais, nós tivemos esse primeiro movimento de placa tectônica aí que gerou tsunami de adoção de tecnologia. Então, as empresas saíram correndo para tentar encontrar mais profissionais que pudessem atuar nessa área. Junto disso, nós tivemos o trabalho remoto, então tivemos uma regularização mais global dos salários. O que aconteceu é que aqui no Brasil puxou os salários muito para cima, porque afinal de contas, com o trabalho remoto, os profissionais podem atuar em empresas que estão no Brasil ou em qualquer parte do mundo. Então isso também pressionou os salários para cima. Junto disso, nós tivemos uma queda nos juros sem precedente. Então aqui no Brasil, por exemplo, a taxa Selic foi lá para 2%. E o que acontece num momento como esse, quando o capital fica muito barato? O que acontece é que muitas empresas conseguem se alavancar para poder crescer e também os investidores buscam outras formas para poder valorizar o seu capital, ou seja, eles não podem ficar lá na renda fixa, eles têm que buscar alternativas e uma das alternativas é justamente o investimento em startups, em empresas que estão crescendo, startups, scale-ups e empresas promissoras. Então você vai somando esses elementos. Além disso, o que nós tivemos é um crescimento na rede social, especialmente o LinkedIn. Então eu costumo dizer que por que um jogador de futebol, um jogador de basquete, ele tem o seu passe muito valorizado? Ora, porque se ele for um grande atleta, todo mundo está vendo que ele está jogando mais do que a média do time que ele está. Então vai vir um outro time e vai fazer uma proposta. Hoje, as pessoas estão falando sobre os projetos que elas participam, as certificações que elas fizeram, os cursos que elas participaram, especialmente no LinkedIn. Ou seja, o LinkedIn se tornou esse estádio, essa arena em que outros times conseguem identificar talentos e fazer propostas para que esse talento troque de time, uma vez mais, inflacionando o mercado. Então, somando esses elementos, nós tínhamos até recentemente um mercado ultra aquecido. E é verdade, existe sim escassez. Por quê? Porque leva tempo para que os candidatos, para que os jovens percebam quais áreas são mais quentes, né? Então isso tem até uma influência familiar. No começo, quando você tem uma área que é muito promissora, mas ainda não está consolidada, o que acontece é que as pessoas não vão para lá, elas procuram as profissões de sempre. E é só agora que a tecnologia está entrando nessa fase de maturidade, então hoje parece uma aposta muito segura quando alguém fala que vai desenvolver uma carreira na área de tecnologia, o que não era verdade até não muito tempo atrás. Então por isso que você tem esse descolamento. Bom, passa o tempo, os bancos centrais, os governos colocaram dinheiro na economia sem precedentes, num volume sem precedentes, e aí nós tivemos esse problema de inflação, também muito atrelado, obviamente, a lockdowns, a falta de produção, dificuldades nas cadeias logísticas. O que a inflação causa? Subida naquela taxa de juros. E se sobe os juros, aqui no Brasil nós já estamos acima de 10% há algum tempo, o que acontece é que o capital começa a migrar de volta. Então toda aquela tsunami de dinheiro que foi para investimento, para poder alavancar ainda mais as empresas promissoras, essa onda ela começa a voltar para o mar. Então o capital começa a buscar rentabilidade, proteção, justamente em estratégias mais conservadoras e que estão mais ligadas a juro. E aí o capital fica mais caro, as empresas precisam demonstrar mais resultado, então é menos alavancagem e mais resultado orgânico, e isso atinge principalmente quem? Os barcos menores, as startups, as scale-ups. E isso num mercado que está com salários bastante inflacionados. Então é natural que essas empresas elas começam a ser mais cobradas,
elas têm mais dificuldade para levantar capital e os custos delas subiram substancialmente nesse período. E aí o que começa a acontecer também é o seguinte: a economia ela não está acelerada no mundo inteiro e isso impacta o poder de compra. Ora, se o poder de compra é impactado, nós temos algumas categorias que são mais impactadas do que outras. As pessoas começam a fazer conta, se elas vão manter só um serviço de streaming, ou 2, ou 3, começam a cancelar determinados serviços, e é por isso que nós vemos o impacto em empresas como Spotify, como Netflix, como varejistas e tantas outras. E aí o que acontece? Muitas startups prestam serviços exatamente para essas empresas, então elas são diretamente afetadas. Aqui no Brasil nós tivemos muitas startups e também alguns unicórnios que estão nessa cadeia que dependem justamente do resultado do consumo. Então essas empresas foram mais afetadas. Bom, dito tudo isso, o que acontece? Nós temos que lembrar que as startups, além de serem os barcos mais frágeis nesse momento, elas também são comparadas com as empresas listadas em bolsa. Afinal de contas, o sonho de toda startup é ser uma empresa grande. Então sempre se fala, essa daqui pode ser a próxima Amazon, essa daqui pode ser a próxima Apple. E se você acompanhar o que aconteceu, por exemplo, no índice da Bolsa Americana, depois de uma grande explosão durante a pandemia, nós estamos tendo uma correção ao longo de 2022, justamente pelos fatores que eu já citei aqui. E aí o que acontece? Se essa startup é a próxima Amazon e a Amazon tem uma queda nas suas ações, essa cadeia começa a ser corrigida lá do grande até o pequeno. Então quer dizer, a Scale Up tem o seu valor de mercado corrigido, seu valuation corrigido, e isso impacta a startup que está querendo ser essa Scale Up também. Se o valuation dela cai, ela vai ter menos facilidade para conseguir levantar dinheiro, logo ela vai tentar enxugar a sua equipe, então nós estamos tendo um ajuste, ou seja, o mercado de tecnologia continua sendo extremamente necessário, extremamente promissor, a onda da tecnologia puxada pela pandemia, ela não tem volta, ela só vai adiante, mas essa onda de juro baixo, o impacto da inflação, uma certa paralisia na economia global pegou de frente essas empresas. Então, é um tempo em que nós temos esses ajustes, claro, isso é muito triste, tem muitas pessoas que estavam cheias de planos e entrando numa carreira mais acelerada e que agora vão ter que rever os seus planos. Mas, uma vez mais, eu acredito que esse é um ajuste temporário, né? E isso não impacta todas as categorias de empresa. Então, o que vai acontecer com muitos desses talentos é que eles vão conseguir, sim, com alguma velocidade, se realocar em outras empresas. Então, o panorama geral é esse. Não é que a tecnologia deixará de ser usada ou que as startups deixarão de crescer, mas enfim, nós tivemos um crescimento muito acelerado, uma expectativa muito grande de crescimento, muito capital disponível e agora o cenário virou. Essa que é a verdade. Então sim, o mercado de tecnologia continua tendo escassez na formação, as empresas continuam batalhando para encontrar os melhores profissionais, mas essa fase de euforia que nós vivemos, especialmente no final de 20 ao longo de 21, ela certamente passou.